Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Irmãos, nós estamos escutando, a narrativa da última ceia segundo São João. A oportunidade em que Jesus lava os pés dos seus apóstolos. Tem esse ato de caridade. Notem, nós escutamos, e eu preguei um pouco sobre isso durante a Semana Santa, quando Jesus diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou-os até o extremo, amou-os sem reserva, sem condições. Então, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele lava inclusive o de Judas, que ele sabia que iria traí-lo. Aquele que come o pão, aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Eu acho que o fato de Jesus ter lavado os pés de Judas, naquela última ceia, chamou muita atenção dos apóstolos, porque depois, quando eles de fato conseguiram reconhecer quem era Jesus, que de fato ele era Deus, e aquelas profecias que ele fazia sobre a sua própria vida, ou seja, Jesus de algum modo conhecia o futuro. Veja, eu fico imaginando que eles pensaram assim, né? Por que ele lavou? Por que ele não dispensou Judas antes de lavar os pés? Por que ele não dispensou Judas antes de partir o pão? Ele disse: vai fazer o que você tem que fazer. Por que ele não falou logo isso antes? Mas ele quis lavar os pés dos apóstolos. Ele fracionou o pão, abençoou, quebrou o pão, dividiu e deu para que Judas comesse. Para que nós, meus irmãos, tenhamos essa convicção, essa certeza. Jesus derramou o seu sangue por todos. Jesus não poupou a sua vida por ninguém, mas ele deu a sua vida, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo, amou-os até o fim. Então, Jesus lava os pés dos discípulos, a parte mais suja do corpo, sobretudo naquela época em que a estrada era de barro, e eles andavam com sandálias. Mas muito mais, ele lavou o pecado do homem com o seu sangue, e lavou todo o pecado, toda a imundície do mundo. É por isso que em cada missa nós repetimos, eis o Cordeiro, o padre repete, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele derramou o seu sangue para nos lavar integralmente, assim como ele lavou os pés dos 12 apóstolos. Acontece, meus irmãos, que o efeito do amor de Jesus, da salvação que Jesus traz para todos, não recai sobre todos. Tudo aquilo que ele fez por Judas, o afeto com o qual ele deve ter tratado Judas, os ensinamentos que ele deu para Judas, a convivência, a conversa, o amor, não teve na vida de Judas efeito algum. Porque ele se fechou para a graça, ele se fechou para o amor, ele se fechou para a salvação. Portanto, se de um lado Jesus derramou o seu sangue para lavar o pecado do mundo, o pecado de todos, o pecado de sempre, desde sempre para sempre, há pecados que o perdão de Deus não alcança. Exatamente o pecado daquelas pessoas que têm um coração fechado, como era o de Judas. Padre, por que o senhor começou a homilia dizendo assim, lendo o versículo 17, se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes? Porque isso se refere ao que Jesus fez antes, ao fato dele ter lavado os pés. Porque o comecinho do evangelho de hoje é assim: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Saber isso o quê? Em outras palavras, como nós devemos tratar a todos com caridade.
como nós que somos amados por Deus, como nós que fomos resgatados pelo sangue de Deus, devemos tratar a todos, até mesmo aqueles que nos perseguem, até os nossos inimigos, até aqueles que nos fazem mal. Porque Jesus sabia o que Judas faria com ele, mas mesmo assim, ele lavou os seus pés, mas mesmo assim, ele deu para Judas o pão abençoado, percebem? Ele nos deu exemplo, ele que é o Senhor, ele que é o mensageiro, ele que é Deus, fez isso para que nós, que somos seus servos, seus discípulos, seus seguidores, seus súditos, também o façamos. Então, é preciso, meus irmãos, que o efeito do amor de Deus, o efeito da salvação de Deus, o efeito do sangue derramado de Deus na cruz, chegue até nós, tenha força na nossa vida. Então, tudo fazer pelo amor, tudo fazer pela caridade. Não nos fechar ao outro, ainda que o outro me odeie, ainda que o outro faça mal a mim. A minha conduta, o meu comportamento deve se assemelhar ao de Jesus. De Jesus, que eu repito, lavou os pés de todos. De Jesus que no alto da cruz disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A nossa vida, meus irmãos, não pode se pautar pela maldade dos outros. Mas mais do que isso, eu queria terminar a homilia falando isso para que vocês não esquecessem. Nós devemos rezar por aquelas pessoas que nós sabemos que a graça de Deus não tem efeito na vida delas. Eu tenho certeza que você conhece algum parente, amigo, às vezes dentro da sua própria casa, que é fechada à graça de Deus, que é fechada à religião, que é fechada ao amor, que é fechada ao perdão de Deus. E que se essa pessoa morrer assim, ela vai ser condenada, ela vai para o inferno. É missão sua querer e rezar para que os efeitos do sangue de Jesus atinjam a vida dessa pessoa. Não é julgando, não. Mas você sabe que aquele seu irmão é viciado, que aquela pessoa é infiel dentro do casamento. Você deve rezar por essa pessoa, pedir por ela, pedir pela conversão dela, rezar, confiar a misericórdia de Deus. Uma das grandes graças, porque não há mal que venha para esse mundo que Deus não reverta ao bem. Não há mal tão grande que Deus não se aproprie dele e tire e extraia desse mal um grande bem. Para mim, eu posso testemunhar na minha família, por exemplo, uma grande graça, que foi ver a conversão do meu pai dentro da pandemia. Ele estava em casa, assistia todos os dias, porque na paróquia onde eu estava tinha missa todo dia, e ele queria me ver, então todo dia ele assistia. E no meio da pandemia, meu pai se converteu, se confessou, e começou a frequentar a igreja com assiduidade e mudar a vida dele. Então pode ser até o seu pai, pode ser até a sua mãe, que você vê que estão distantes de Deus, da igreja, da confissão, dos sacramentos. E não é pela idade avançada que isso não acontece, não. O meu padrinho também, ele pegou corona, ele quase morre internado. E naquela doença ele se converteu, confessou os seus pecados, recebeu a unção dos enfermos e pratica a religião. Então, de fato, a pandemia foi terrível. Mas eu posso testemunhar que daquele mal, Deus conseguiu extrair, só na minha família, 2 conversões, do meu pai e do meu padrinho. Então, nós devemos rezar e nunca desistir por essas pessoas que estão ao nosso redor. Porque o maior ato de caridade que nós podemos fazer por alguém é pedir a esse alguém a conversão. É pedir que o sangue de Jesus alcance aquela pessoa e ela abandone a vida de pecado e passe a se abraçar com Deus. E quando eu falo vida de pecado, não é uma pessoa que vive no bar embriagada, não. Às vezes a vida de pecado é uma pessoa que é maledicente, que vive cuidando da vida alheia. É o pecado da preguiça, de uma pessoa que não cuida da casa, não cuida do marido, porque está cuidando da vida do outro. Isso já é vida de pecado. Entende? Porque a gente fala assim, alguém que vive em vida de pecado, eu já penso num drogado. Entendeu? Não é só isso. Então, rezar
por estas pessoas, cuidar delas como Jesus cuidou de Judas. Mas padre, não teve efeito para Judas, mas Jesus fez o papel dele, fez a parte dele. Entendem? Se a outra pessoa não se converte, não se abre para o amor, não se abre para o perdão, não se abre para a graça, mas eu vou fazer o meu papel, eu vou rezar por ela, eu vou fazer penitência por essa pessoa, eu vou fazer jejum por ela. E até o dia que ela falecer, eu vou apostar as minhas fichas pela sua conversão e depositar a vida daquelas pessoas na mão de Deus. Então, existem pessoas por quem nós somos obrigados a rezar, os pais pelos seus filhos, os padrinhos pelos seus afilhados, né? O pároco pelos seus fiéis, mas existem outras que eu me comprometo a rezar por elas. Tem uma história, vou terminar com isso aqui, se eu não me engano, é de Santa Teresinha. É mais ou menos assim a história. Eu estou meio esquecido quando eu ia falar sobre isso, mas me lembrei agora. Posso ter um erro ou outro nessa história. Mas Santa Teresinha, quando estava no Carmelo, ela era uma santa que vivia enclausurada. Ela começou a rezar pela conversão de um grande bandido que tinha na época. E que era um homem terrível, que tinha feito coisas muito feias. E se eu não me engano, ele estava condenado a morrer. A morte, a pena de morte, alguma coisa assim. E depois ela ficou sabendo pelos jornais que aquele homem, um criminoso terrível, antes de morrer, pediu um crucifixo e beijou. A história é mais ou menos essa, tá bom? Então eu vou me lembrar dela direitinho. Só conhece essa história? É mais ou menos isso, né? E ela de dentro do Carmelo pensou, né? Isso foi um sinal que Deus mandou para ela, uma freira enclausurada, para dizer que as orações dela tinham força. E alcançaram aquele criminoso terrível. Que, bom, se ele foi condenado à morte, acabou morrendo. Mas morreu convertido, arrependido dos seus pecados. E foi para o céu. E no final das contas é isso que importa, meus irmãos. Que a gente, quando morrer, quando passar dessa vida, chegue junto de Deus no céu. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.